Voltamos para o nosso último bloco do programa A Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo TV, Terceira Via TV. E vamos continuar com a nossa polêmica aqui, com as questões educacionais, e vamos focar nesse bloco também as questões políticas também, que são de interesse de todos nós. Você estava terminando no bloco passado a questão referente. É só lembrar que o sindicato, no governo de Arnaldo, por exemplo, quando a então secretária era auxiliadora, nós tivemos eleição de diretores. Então, isso foi ao longo dos anos, nós tivemos. Fomos recebidos pelo próprio Nelson Naim, enquanto prefeito interino, que inclusive verificou a possibilidade do nosso concurso de 2008 de convocar os professores, que infelizmente a atual prefeita não renovou, né, a renovação do concurso público. Então, uma série de questões que neste governo piorou. Literalmente piorou. Nós tivemos a aprovação do plano de carreira dos profissionais da educação, o plano municipal, que foi discutido com o sindicato, foi discutido com o conselho municipal, mas não foi implementado. Então, hoje, um professor que entra na prefeitura ganha o equivalente a quem tem 18 anos, 20 anos de trabalho. Por quê? Porque o nosso plano não saiu do papel. Então, nós precisamos batalhar, nós estamos nesta luta. E quando você perguntou, Odete, da manifestação dos professores, o que aconteceu naquela grande manifestação de reivindicações de salários e tudo mais? Nós tivemos o corte de ponto do professor. Então, o professor ganha tão pouco que tem o seu 70 reais. Não foi restabelecido isso, não? Não. Em nenhum caso? Não. É um instrumento de pressão. Instrumento de pressão. Corte de ponto é instrumento de pressão. Todos aqueles que participaram, que tiveram o ponto cortado, não foram restabelecidos seus salários. Não foram. Então, você ter 70 reais, 60 reais cortado do seu salário, muita coisa. Não, e o efeito simbólico disso também, né? Não é questão do valor em si, mas é do efeito de punição, do direito de reivindicação. É verdade. Mas só para a gente fechar aqui, senão a gente não aproveita a questão da política. Professor substituto. Sim. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui o José Paz Neto, que é autor de uma ação com REDA, que fez com que várias pessoas contratadas fossem retiradas de vários setores da prefeitura. E nós discutimos aqui um assunto interessante, a questão do professor substituto, que foi uma das alegações da prefeita de se utilizar do REDA. Professores de férias, professores aposentados, que fazia essa utilização através do REDA para que esses espaços não ficassem vazios dentro do sistema educacional. E aí ele tocou num ponto muito interessante, o porquê não ter um concurso para professor substituto, né? Eu queria saber a ótica de vocês com relação a essa justificativa do governo de usar, até então, as questões das pessoas utilizadas no REDA, nesse sistema administrativo, para essa substituição de professores de licença médica, professores aposentados. Mas tudo, a gente coloca sempre que tudo tem que ter planejamento, tem que ter, e isso, para mim, é uma falta de planejamento, porque se é possível você ter um professor substituto entrando de uma forma, da forma que a gente defende, que é o concurso. Isso já existe, não é uma invenção nossa, isso já existe. Por que não se faz isso aqui? Prefere começar o ano letivo sem professor, ou durante o ano o professor adoeceu, o aluno fica o restante do ano letivo sem professor, do que organizar isso com concurso público. Então, quando a gente estava falando antes, que isso está dentro de um projeto, ou que a gente defende, é que tenha concurso para professor substituto. E que esse professor atue na escola, ele venha a atuar na escola em vários momentos, não só naquele momento. É possível fazer isso, não é uma invenção. Basta ter vontade política que se resolva e se trate a educação como prioridade. Como para nós a educação não é tratada como prioridade, essas coisas acontecem dessa forma. Né? Que ele não tem responsabilidade. Para nós, falta de não há responsabilidade com as pessoas ou com a clientela que está na escola pública municipal. Existem duas situações. Uma é a vaga real do profissional, né, que esta vaga real, há anos, você tem professores fazendo o regime especial de trabalho, que é o RET. O RET. Ou seja, se existe a vaga real,
né? Se existem tantos profissionais fazendo RET, É o porque existe planejamento. a vaga real. Então, era para ter sido chamado lá em 2008 esses profissionais, mas por uma questão política partidária não foram convocados os profissionais que tinham que ser convocados. Então, essa questão dos professores substitutos, né, que são temporários, existem várias experiências de concurso por 2 anos, por 3 anos. Inclusive, existe uma polêmica muito grande que eu gostaria de falar aqui em relação à questão da falta dos professores, né? A falta dos professores. Quem é que atesta? Você tem, um profissional vai lá, vai ao médico, está doente, e quem que atesta? É a Previdência, o Prev-Campus. Sim. Então, não dá para colocar e responsabilizar de colocar a culpa no professor, dizendo que ele está enganando. Porque o próprio órgão Se público vinculado ao sistema educacional municipal que faz a aferição. Exato, a aferição. Então, se o órgão responsável está verificando que aquilo não é verdadeiro, ele que eu tem não que acredito, ele precisa, então, ele seria o primeiro a se manifestar. Então, não existe isso, né? O professor, ele realmente adoece, o funcionário adoece e precisa da sua licença. Num caso como esse, o que precisa ser feito? O professor substituto, que pode ser através de concurso temporariamente. Uma outra questão que é séria, né? Por exemplo, às vezes o professor precisa faltar um dia na escola. Quem fica com esses alunos? Quem fica com esses alunos? Muitas das vezes eles são distribuídos nas outras salas que já são superlotadas, ou você pega qualquer um da escola para colocar ali. Não. Precisa ter a figura de um professor dentro da escola. Desde que essa comunicação seja prévia, né? Exatamente. A falta dos professores ele vai comunicar previamente. Mas precisa ter o professor substituto na escola. E está à disposição. À disposição. Esse profissional, que pode ser o mesmo concurso. Mas se a gradação de ensino for anos, diferente? Como? Se eu tiver 3 níveis escolares, vão ter 3 professores de Mas formação para cada nível? Mas o professor do 1º ao 5º ano, ele que pode é a ficar situação, em qualquer um. ele pode ficar, ele é formado e qualificado para estar em qualquer um das classes. O concurso público do professor substituto seria para, inclusive, essa situação. Vamos dizer que você faça um concurso temporário, que geralmente é o que é, por 4 anos. Então, esse professor que estava de licença retornou. Então, o professor substituto permanece dentro da escola e vai cobrir esporadicamente a falta de algum profissional que precise faltar uma vez no mês. Então, essa é uma realidade que dá conta e não fica essa loucura criança voltando para a escola, que aí no caso são os menores, inclusive, 1º ao 5º ano, ou então tendo que dividir aluno dentro da sala. Então, é a questão do planejamento. É a questão do planejamento. São pessoas que, na verdade, não estão entendendo ou não querem entender a realidade do dia a dia dentro da escola. Perfeito. Agora vamos aproveitar para falar um pouco de política também, né? Como todos sabem, nós temos aqui uma ex-vereadora e uma ex-candidata a prefeita, né? Do município de Campos dos Goytacazes, e por si só ter sido escolhido pelo partido já é uma relevância muito grande, um aprendizado muito grande e de todo esse contexto. Então, a primeira pergunta que eu coloco para vocês, nós estamos num cenário na Câmara dos Vereadores de Campos em que a oposição pequena, né? Com 4 vereadores apenas, e há um aparente clima de harmonia. Né? E eu sempre falo que o aparente clima de harmonia, quando ele fica muito harmônico demais, alguma coisa não está funcionando. É a paz armada. Né? Não é uma paz armada. Qual o cenário que vocês fazem hoje do sistema representativo da oposição na Câmara de Campos? Vamos ser bem sucintos para a gente poder aproveitar esse tempo. Pode falar. Bom, nós já tínhamos mais ou menos um cenário parecido, né? Na eleição passada, na gestão passada. Tu achou desse mais apático 17, do que o outro? 17 contra 5, vamos dizer assim, eram os da oposição. Eu acho que esse primeiro momento, né, os 4 vereadores da oposição, eles estão um pouco verificando como é que está o clima. Haja vista... Posso estar equivocada. Você já explicou pro Marcão como funcionar. Claro, com certeza. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você tem um líder de governo, né, que é o Paulo Irano, que é diferente de um líder de governo de um Magal. Bem diferente. Né? Então, ele, na verdade, ele procurou nesse primeiro momento fazer um diálogo. Né? Lógico que os vereadores da oposição e não se tornou alvo imediatamente. Exatamente. Então, você tem os vereadores de oposição que estão lá dentro, que estão ainda verificando como é que está a situação e o clima.
né? Então, até mesmo por essa postura do líder do governo. Mas você percebe que esse clima, na verdade, também é aparente. Dentro da própria base do governista, já existem disputa entre eles. Mas isso não é por causa de um ano pré-eleitoral? Não, é entre eles interesses porque interesses particulares, interesses pessoais ou interesses que não estão sendo atendidos. Na verdade, essa disputa existe. Existe, com certeza, uma ala que é mais populista e uma ala que é uma ala mais, né, vamos dizer assim, que busca o diálogo, mesmo que esse diálogo seja aparente, porque a determinação, você verificou, os pedidos de informações dos vereadores de oposição estavam, alguns, sendo atendidos. A partir de agora, nenhum pedido de informação passa. Ou seja, já começou a ordem, foi endureça. E aí, mesmo tendo diálogo, né, sendo mais qualificado, vamos dizer assim, não tem jeito. Aí já começou o clima, né? Nossa, a leitura que você faz disso. O que eu faço? Primeiro que você está lidando com os 4 vereadores que estão na oposição, eles têm, o perfil de cada um se diferencia muito, por exemplo, do que de Odisseia, na forma de lidar, né? A forja no movimento sindical dá uma outra postura. Há um eco maior. Isso. Aí, quando você olha, você pensa que não está tendo algum debate, mas está, porque são pessoas que têm uma forma de se comportar na hora de fazer o debate diferenciada do que foi a belíssima performance de Odisseia. Porque ali ficava caracterizado, quando Odisseia falava, ficava caracterizado que a oposição. E está havendo, sim, denúncias, o Diniz faz isso, o Marcão faz isso, a gente que acompanha sabe que faz. O Fred está fazendo também. Fred faz. O nosso querido vereador mais votado, Nil Cardoso, muito tímido. Mas é por isso que eu estou dizendo. Que ele tem de casa. Mas é aí que eu estou dizendo. Ele tem a experiência, mas o perfil dele não é o perfil. Talvez não seja. Não venha a ser esse perfil de estar lá. Isso não quer dizer que ele. Não estou falando do perfil de embate, estou falando do perfil de embate, né, de perfil de embate. Vejo que isso vai se tornar complicado, mais à medida que o tempo for passando. Né, essa fase mais. Vamos verificar como é que a coisa funciona. Ela vai piorar, vai acirrar. E aí, todo mundo vai ter que ser... Marcar sua posição. Marcar sua posição, isso vai ser natural nesse momento, eu espero. Mas eu gostaria de colocar uma coisa Nós temos 30 segundos. Vamos 30 lá. segundos. Existe uma oposição em Campos e ela não passa apenas pelos vereadores. Exatamente. Tá? Existem partidos que fazem oposição a esse governo, existem outros tipos de organizações que também, representações que fazem oposição a esse governo. Então, eu acho muito estreito, acho ruim que se coloque na imprensa que apenas os vereadores representam ou estão organizados na forma de fazer oposição. A oposição não é uma ilha. A oposição não é uma ilha. Isso é muito... Eu queria colocar isso aqui, porque quem que está fazendo oposição não está só lá na Câmara, está em vários movimentos, nos setores da sociedade. Isso só serve para... não ajuda no embate. E outra, existe oposição sim, existe insatisfação sim, que defenda a democracia, reconheço a prefeita, mas ela não ganhou com a maioria. Basta somar o número de votos de pessoas que não foram votar, votos nulos e mais os votos dos outros candidatos, vai dar muito mais do que ela foi eleita. Isso é um significado, nós temos que aceitar. Então, querer minimizar esse debate não ajuda para que a cidade avance, não ajuda. Porque aí as pessoas passam a não ter espaço para discutir, não está tendo espaço para fazer esse debate de oposição, como se tivesse aqui um mar parado, maravilhoso, tudo. Não existe isso. Existe várias denúncias e várias reivindicações em vários setores. Então, eu gostaria de dizer isso, que o que eu mais vejo é colocar que a oposição, os 4 vereadores. Os 4 vereadores fazem parte da oposição. Odisseia, muito obrigado. Eu que agradeço. Odete, muito obrigado. Olha, eu que te agradeço. Vamos render um novo programa, com certeza. Com certeza. Tá. Estamos terminando mais um programa A Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo e até semana que vem com mais um entrevistado ou, quem sabe, um programa conjunto. Um abraço a todos.